sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Câmara Podcast São Bernardo do Campo. Hoje vamos falar sobre o histórico das forças de segurança, especificamente a Polícia Militar, aqui na região do ABC, São Bernardo, São Caetano, Santo André. Para isso, converso com o capitão da Polícia Militar, capitão Serpa, ele que é, então, chefe da seção de comunicação social do 6º Batalhão de São Bernardo do Campo, que toma conta não só de São Bernardo, como também de São Caetano. Seja muito bem-vindo, capitão. Boa noite, obrigado. Obrigado, senhor, por estar aqui conosco. Olha só, quando a gente conversava aqui nos bastidores, é um tema de fato curioso, diferente, porque sempre que a gente conversa com alguém ligado à Polícia Militar, geralmente é para falar sobre números, índices, né, da segurança, da violência, e de repente a abordagem de hoje é uma abordagem diferente, porque conta um pouco da história, né, da criação, da fundação da Polícia Militar e da instalação lá atrás, lá no ano de 1800, e lá vai bolinha que o senhor vai comentar com a gente, porque é inclusive o tema da sua tese de mestrado, não é mesmo? Então o senhor está com tudo na ponta da língua, muito afiado, e vai contar pra gente. Acho que vai ser um bate-papo muito interessante. Como esse interesse começa, capitão? Bem, Mariana, vamos lá. Me surgiu primeiro esse assunto quando eu li um artigo. O Centro da Memória de São Bernardo não tem um museu, ele tem um centro de memória. Então eles têm uma outra perspectiva, uma outra abordagem no assunto. Eu li um artigo deles sobre a história do município e eu gosto muito de ver referências. Leio o artigo propriamente dito, sempre gostei de história, e as referências me levaram a um livro do professor Vanderlei dos Santos, que é um historiador fantástico quando ele fala do ABC. E ele aborda vários aspectos: saúde, educação, desenvolvimento social. E ele fala da segurança. E deixa eu ver que é meu pedaço. Comecei a analisar a crônica que ele faz sobre a segurança pública. Falei, faz muito sentido com o que nós temos hoje. E a partir daí eu fui explorando o assunto. E adequadamente calhou com o mestrado profissional e a dissertação propriamente dita. Falei, por que não desenvolver isso de maneira mais detalhada? Por quê? Como que a Polícia Militar, as próprias forças de segurança, atualmente desenvolvem essa questão da memória histórica? Ela é muito moderna. Quando a gente fala de Polícia Militar, nós falamos de 1970 até hoje, que é quando juntou a Força Pública do Estado de São Paulo com a Guarda Civil. E a partir daí se conta a história da Polícia Militar moderna. Mas existe um homem patrulhando as ruas, fazendo segurança pública, desde que o mundo é mundo. Quer dizer, muito interessante isso. Então, o nome Polícia Militar, ele vem a partir de 1970. Mas antes já existia como se fosse... Outras corporações. Outras corporações, mas com essa mesma finalidade. Perfeito. E aí o senhor começa a estudar. Lá atrás, qual era o nome dessas corporações? Eu começo o meu trabalho, nós temos, desde que o Brasil foi descoberto, havia alguém aqui cuidando da terra. Desde que o português botou o pé no Brasil, ele organizou uma estrutura de segurança. Mas quando a gente fala da nossa região, o ABC estruturado, sedimentado como região mesmo, eu gosto de estudar o assunto a partir de 1834, quando foi efetivada uma companhia da Guarda Nacional dedicada para São Bernardo. E quando a gente fala de São Bernardo em 1834, era o ABC todo, a região que compreende toda a circunscrição do ABC. Então lá atrás, em 1834, não era Polícia Militar, nós tínhamos aqui uma estrutura de policiamento, mas de caráter não militar, de caráter civil, que era a Guarda Nacional. Nós tínhamos aqui a 6ª Companhia do 2º Batalhão de Infantaria, que ficava sediado em São Paulo. São Bernardo era uma freguesia de São Paulo, capital. Freguesia era um bairro destacado, era um distrito, propriamente dito. E aqui já tinha alguém cuidando da região. E como a região foi se desenvolvendo, se tornou vila, no final do século XIX para o século XX já se tornou município, essa estrutura foi se fortalecendo também, a própria segurança pública. E o que o senhor, quando começou a traçar esses paralelos, percebeu de mais interessante, né? É o que o senhor fala, poxa, antes
de se chamar Polícia Militar. Já existia, então, uma corporação com um outro nome, mas fazendo o mesmo trabalho. O que mais o senhor percebe de similaridades ou curiosidades que o senhor pode trazer dessa Guarda Nacional da época? De repente, algumas coisas que se assemelham a hoje também. Vamos lá. Quando a gente fala dessa questão da segurança pública regional, invariavelmente a gente tem que falar da história da região. Porque uma coisa é consequência da outra. O desenvolvimento social ele leva a um desenvolvimento de todas as estruturas públicas, políticas, de educação, de saúde, de transporte. A própria rede ferroviária que faz a interligação do litoral com a região da capital e da região do interior trouxe o desenvolvimento do ABC. A cidade de Santo André, como nós conhecemos hoje, ela surgiu em volta da estação São Bernardo de trem. Terminando a fase do café em São Paulo, veio a fase pré-industrial e industrial, fortaleceu a cidade de São Bernardo, fortaleceu a cidade de Santo André, fortaleceu a região dos municípios de Mauá e de Diadema propriamente dito também. E isso, trazendo para o lado da segurança pública, pediu uma estrutura de unidades que pudessem cuidar dessa região, cuidar do povo que morava nessa região. O ABC, por muito tempo, foi uma região dormitório muito forte da capital. E onde vivem pessoas, onde moram pessoas, sempre há a questão do crime, invariavelmente. As pessoas roubam, as pessoas brigam, sempre haverá desentendimentos. Aí, já entrando no século XX, nós tivemos unidades de policiamento aqui, da Força Pública, da Guarda Civil, propriamente dito o 10º Batalhão em Santo André, que é o embrião do Batalhão de São Bernardo. Nós éramos uma companhia do 10º Batalhão de Caçadores, hoje em 71 nos tornamos uma unidade independente. E tudo isso vem de uma evolução praticamente orgânica. Agora, é muito interessante porque, de fato, o senhor estuda a fundo e estudou a fundo, né, todas esses pontos históricos. Sempre foi um interesse seu conhecer um pouco da história da própria corporação? Da corporação, história sempre foi um assunto muito confortável para mim, sempre gostei muito. Desde a alfabetização, eu sempre gostei de história. E eu sempre gostei de entender as coisas pela sua origem, pela sua razão. Não simplesmente ser porque são. É muito bom a gente entender como as coisas evoluíram, se desenvolveram até chegar ao ponto em que estão hoje. Por que isso? Porque vai nos dar uma boa perspectiva do que será no dia de amanhã, no futuro. A gente não se surpreende quando algo se modifica ou evolui, positivo ou negativamente, desde que nós entendamos qual foi o processo que trouxe ela até ali, que é o processo histórico. Capitão, o senhor hoje pertence à corporação, né? Já estuda então desde que era Guarda Nacional, ou seja, conhece um bom recorte da história, pelo menos desde 1834, né? Até como a Polícia Militar chega hoje. E se a gente fosse fazer uma projeção para as próximas décadas ou séculos sobre uma polícia do futuro? Vamos lá. Trazendo essa análise da Polícia Militar desde o seu anteriormente em 1970, passando pela transformação em Polícia Militar do Estado de São Paulo. E vou te dar a minha perspectiva pessoal nesses meus 23 anos de polícia. Hoje nós somos uma instituição moderna, uma referência no Brasil em muitos aspectos, pautada em 3 grandes pilares, que é a polícia comunitária, gestão pela qualidade e respeito aos direitos humanos, uma polícia forte na área tecnológica, uma polícia extremamente voltada ao respeito aos procedimentos, legalista. É uma instituição que só tende a se sedimentar ainda mais na sociedade. É uma instituição que se aproxima da sociedade cada vez mais. Nós temos programas que existem há 40 anos, como o FROERD, que ele tem uma penetração social extrema, onde nós temos pessoas hoje que têm filhos e netos que conhecem o programa. Então,
respondendo a sua pergunta, eu vejo um futuro muito bom para uma corporação quase bicentenária, sendo que a Polícia Militar ela remonta a sua história a 1832, anteriormente a minha janela de estudo, e isso eu entendo como positivo para o povo paulista e para a corporação. Quando o senhor fala sobre um desses pilares, né, ser o fato da polícia comunitária, durante muito tempo a polícia militar se empenhou em realmente se aproximar da população, né? E a gente acompanha que a passos largos, até mesmo por conta de programas como o senhor trouxe mesmo, né, o próprio ProERD, isso vem acontecendo, né? Você, como policial militar, o senhor vem percebendo essa maior empatia por parte da comunidade para com o policial, para com o agente? Sim, naturalmente. Nós temos uma gama de canais de comunicação, de pontos de abordagem com a sociedade. Você disse o ProERD dentro das escolas, nós temos os CONSEG nas comunidades, que são os Conselhos Comunitários de Segurança, onde a comunidade tem a livre possibilidade de se comunicar com as instituições. Polícia Militar, Polícia Civil, a Guarda Civil Metropolitana. Então, a segurança pública ela não é um assunto misterioso. Ele é aberto ao diálogo comunitário, ao diálogo da sociedade. Por quê? Nós trabalhamos para a sociedade e nós dependemos da sociedade para elaborar um bom trabalho. Nós não podemos simplesmente pautar a segurança pública em análise de planilha. Nós dependemos muito da percepção social e de como o nosso serviço ele é absorvido pela comunidade. Capitão, nunca se falou tanto em segurança quanto nos últimos tempos. Segurança está na pauta dos temas políticos, dos temas ou de qualquer discussão que seja no Brasil como um todo, né? Isso muito por conta dos casos que figuram os noticiários, né? Do aumento do número de feminicídios, do aumento de requintes de crueldade nos mais diversos casos, né? Que a sociedade vem percebendo e que a grande mídia vem noticiando. Qual é o desafio hoje de ser um policial militar, onde, claro, como o senhor muito bem disse, né, a corporação não é só números, né, e não pode tratar dessa forma, está perfeito o raciocínio, mas qual é o principal desafio nesse momento onde os números acabam jogando contra, né, em certa medida? Aí eu vou discordar de você em um certo ponto. Os números eles não vão contra a instituição. O estado de São Paulo hoje é o estado com um dos menores, se não o menor, indicador de crimes violentos no Brasil. A gestão atual de governo e da própria instituição, ela é extremamente eficaz na redução dos indicadores. Os crimes estão reduzindo, de fato. Nós precisamos melhorar o quê? A sensação de segurança. Só que isso não é um trabalho único e exclusivamente das corporações, das instituições policiais. Vou te contextualizar. Imagine que uma pessoa passa por uma rua escura. Não é um problema de polícia uma rua escura. Sim. Mas ao mesmo tempo que uma viatura passando, ao mesmo tempo que a pessoa transita por essa rua escura, gera uma sensação de segurança. Mas um poste também faria essa diferença. Uma rua com uma limpeza urbana bem cuidada gera uma sensação de segurança. Uma rua com uma faixa de pedestres faz a diferença. Um semáforo. Então, todo um contexto, uma câmera gera a sensação de segurança. Então, existe todo um contexto ambiental. Não só do crime, não só do criminoso, não só do policial. Mas o contexto ambiental ele faz a diferença para o indivíduo propriamente dito. A nossa parte nós fazemos com qualidade e com muito esforço. Sem dúvida. Porém, nós precisamos da cooperação coletiva. E nesse momento, né, quando a gente fala quão importante também é, então, essa parceria com o poder público. Perfeito. Né, claro, a Polícia Militar é uma entidade estadual, mas ela tem atuação aí local, como aqui, né, o senhor, por exemplo, né, que atua aí
São Bernardo, na região de São Caetano também. Então, quer dizer, é importante também essa parceria com os diversos governos, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, em região fronteiriça, que é o seu caso, né? São Bernardo, São Caetano, como fazer para otimizar esse trabalho ou para conseguir fazer um trabalho mais unificado e potencializar os resultados da Polícia Militar? Vamos lá. Perfeita a sua posição. Nós somos uma instituição estadual. Então não há limites regionais que nós devemos nos fixar assim de maneira estrita. Nós fazemos limite com o litoral, nós fazemos limite com a região metropolitana da capital. Independente da nossa divisão interna aqui de municípios, seja Diadema, seja Santo André. Nós temos uma organização interna de maneira que seja otimizado o policiamento. Perfeito. O 6º Batalhão cuida de São Bernardo e São Caetano do Sul. Assim como nós temos o 24º Batalhão em Diadema, o 30º em Mauá. Mas quando necessário, se for necessário, os recursos eles podem ser realocados. Onde há uma emergência, haverá um policial. Isso é certo e sabido. Mas nós não podemos tratar as coisas pelas exceções, devemos tratar pela normalidade, pela regra. As exceções elas devem ser tratadas pontualmente, porque senão a gente vai criar 1000 casos especiais, 1000 regras, e a gente não tem controle sobre isso. Então, como o nosso propósito é trabalhar em São Bernardo e São Caetano do Sul, nós temos uma gestão muito eficiente de recursos humanos, recursos materiais, de maneira que hoje o nosso batalhão, nosso 6º Batalhão, ele apresenta os melhores indicadores de redução de crimes na região do ABC. Falando em redução de crime, né, muito tem se noticiado sobre as câmeras de segurança. As câmeras corporais. Não, as câmeras que são instaladas realmente nas vias públicas. Perfeito. Né? Inclusive tem um programa espelhado, né, em São Caetano, outro na própria capital paulista, né, que vem ajudando, pelo menos por esse reconhecimento facial, né, a coibir, ajudar também. Isso é de fato o quanto esse tipo de tecnologia agrega ao trabalho da Polícia Militar? É incrível como esse projeto, ele é um projeto de nível estadual. O Smart Sanca, o Smart Sampa, eles são partes integrantes de um grande projeto que é a Muralha Paulista, que trabalham dentro de um mesmo banco de dados, utilizando-se da estrutura municipal. Aí vem a sua outra colocação, dessa permeabilidade intermunicipal. Mesmo que o projeto seja de um governo ou de um município, nós podemos trabalhar com essa questão repartir o recurso para otimizar o serviço. É brilhante, ele surgiu lá atrás com o Detecta, lembra? Das câmeras que simplesmente só identificavam as placas de veículos produto de crime. Ele foi ampliado para identificação facial, para identificação de sinais que indiquem ali uma conduta criminosa, e como resultado para a produtividade policial, isso foi exponencial. Num evento esportivo, um jogo de futebol, onde passam milhares de pessoas, ou num grande evento como o próprio Carnaval, ou uma rua de grande concentração como 25 de março, a quantidade de pessoas presas, procurados, crimes solucionados, aumentou de maneira incrível com essa interação da tecnologia e do trabalho policial com inteligência. Já que a gente está falando em situações que agregam, né, para o trabalho de segurança pública como um todo, tem mais uma questão que é a incorporação ou a Guarda Civil Municipal que vem somar, né, com as forças de segurança também. Dentro dos municípios, no começo, as GCMs tinham uma atuação muito mais limitada, né? O senhor se recorda, né? Não sei quem nos acompanha se recorda também, mas a atuação no começo era estritamente ao patrimônio público, né? E aí, de alguns anos para cá, vem se conversando e se ampliando, então, essa função como força de segurança também. Também é um aliado? Como o senhor vê essa parceria também? Vamos lá. A subdivisão das forças de segurança pública, definida na Constituição Federal, no seu artigo 144, ela delimita muito bem a função de cada instituição. A Polícia Civil faz o trabalho investigativo, a Polícia Militar faz o trabalho administrativo, operacional, a Polícia Penal cuida da questão penitenciária
E a Guarda Civil, no artigo 144, ela cuida dos próprios e dos assuntos de ordem municipal. Tanto que a circunscrição deles é limitada a cada município. E aqui todos os municípios do ABC têm a sua guarda. Elas interagem entre si e interagem com as demais forças de segurança, Polícia Militar, Polícia Civil. E eu entendo que esse trabalho seja positivo, porque quem deve ganhar com essa interação é a sociedade. Nós não podemos pensar de maneira individualista nesse sentido, porque quando o assunto é segurança pública, não é uma questão pontual. Então, nesse contexto, quem ganha é a sociedade. Não podemos pensar de maneira individualista. Assim como nós não pensamos na Polícia Militar, como eu sou a Polícia Militar de São Bernardo. Eu sou a Polícia Militar de São Paulo. O meu limite é São Paulo. O meu limite não é a minha região metropolitana. Então, nós trabalhamos de maneira integrada assim, todas as forças de segurança dentro do seu espectro de atuação, mas com um objetivo único, que é promover a segurança pública. Muito bem. Gostaria, para que nós pudéssemos finalizar, que o senhor deixasse uma mensagem a todas aquelas pessoas que estiverem nos assistindo ou ouvindo, não é mesmo? E de repente, que tenham interesse também em saber um pouco mais sobre esse estudo que o senhor fez, esse levantamento, conhecer um pouco mais. É possível acompanhar em algum lugar? Vamos lá, capitão, para a gente finalizar, o senhor poderia ou gostaria de deixar alguma mensagem em nome da Polícia Militar? Muito bem, Mariana, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo momento de poder explicar como é o funcionamento e como é a estrutura da Polícia Militar, especialmente aqui na nossa região do ABC Paulista, de forma que conte sempre com a Polícia Militar, uma instituição bicentenária, quase bicentenária, que só procura melhorar os seus serviços, que atende a nossa população com muita qualidade e muito amor. Muito bem, agradeço demais a presença no Câmara Podcast São Bernardo, hoje do capitão Serpa, da Polícia Militar. Mais uma vez, um prazer. Obrigado. Obrigada, capitão. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo episódio. Obrigada, capitão. Eu falei a última.